Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui da HSBS em parceria com a Microsoft. Meu nome é Guilherme Silvestre, eu sou diretor comercial da HSBS e a ideia é a gente falar um pouco mais sobre inteligência artificial, como é que a gente pode utilizar ela aplicando aos negócios e transformar em uma rica experiência de produtividade junto aos nossos usuários. Antes, vou falar um pouco sobre a HSBS. Micaela, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de mais uma vez aqui estar num evento junto com vocês da Microsoft. A gente está há mais de 2 décadas trabalhando com o desafio de transformar os negócios das empresas, né? No total são 27 anos, a HSBS está presente no mercado, profissionais atuando em diversas áreas, trabalhando com soluções personalizadas para cada tipo de cliente. Nós somos certificados ISO 27001 e ISO 27701, que é de gestão da informação e segurança da informação. E hoje nós temos mais de 150 certificações no nosso quadro de colaboradores. São clientes em praticamente todos os estados do Brasil, Estados Unidos e China, e a gente tem suporte bilíngue. São mais de 6 milhões e meio de usuários na plataforma, seja de cybersecurity, seja de cloud. A gente foi 3 vezes premiado pela Microsoft como melhor parceiro da América Latina e Caribe para infraestrutura de Modern Work, né, que é o Microsoft 365, e Data Center Migration também da América Latina, e fomos eleitos também o melhor parceiro do Brasil em todas as categorias. Alguns clientes, algumas construtoras, grupos educacionais, como Unicamp, Grupo C, Masterboy, Baterias Moura, Tribunal de Justiça do Maranhão, a gente colocou alguns aqui. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos à inteligência artificial com Micaela. Mais uma vez, Micaela, muito obrigado pela parceria e por mais uma vez estarmos juntos aqui nesse evento. Eu que agradeço aqui o convite por estar falando aqui com vocês, pessoal. E bom, deixa aqui eu me apresentar, né? Antes de tudo, meu nome é Micaela, sou especialista aqui na parte de Modern Workplace da Microsoft, e hoje aqui eu vou mostrar para vocês o Microsoft Copilot, né? Como que a gente consegue aqui, então, tratar aqui com os nossos clientes, né? Utilizar da inteligência artificial para trazer aqui o máximo no dia a dia de trabalho. Então, para isso, pessoal, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Só um momento. Um momento, já compartilho aqui. Bom, todo mundo conseguindo ver minha tela? Tudo certo. Bom, então aqui, pessoal, né, apresentando o Microsoft 365 Copilot para vocês, né? Então, basicamente, né, o Copilot aqui, ele é uma solução de inteligência artificial da Microsoft, onde a gente vai conseguir aqui tirar o máximo de proveito, né, no nosso ambiente de produtividade e colaboração. Então, para isso, pessoal, aqui, explicando um pouquinho, né, sobre esse ramo de inteligência artificial, né, um dos primeiros pontos que a Microsoft trouxe aqui com a inteligência artificial foi o Autopilot, que é aquela ferramenta, acho que muitos de vocês aqui, né, já, talvez até já tenham, né, familiaridade com ela, de registro e ingresso de Windows. Então, aqui, né, ela fazia aqui, né, esse processo para você em massa, sem que você precisasse de uma equipe dedicada. Já agora, né, que estamos em uma nova geração de inteligência artificial, cada vez faz mais necessário ser mais produtivo, mais colaborativo e mais eficiente. Então, aqui eu acho bacana comparar essas duas soluções, porque apesar de elas terem nomes aqui muito similares, elas têm propostas muito diferentes. O Copilot ele tem o intuito de realmente ser um copiloto para o seu usuário final. Ele vai auxiliar aqui o seu usuário a nunca começar do zero. Ele sempre vai ser um ponto de partida, algo que vai ajudar ele aqui a começar uma tarefa e finalizar ela de uma forma muito mais rápida.
E aí, pessoal, hoje, né, a gente vai tratar sobre o Copilot para o Microsoft 365, ou seja, né, o Copilot integrado dentro das aplicações de produtividade e colaboração do pacote Office e das soluções aqui como Teams e Outlook. Mas, a título de curiosidade, também existem aqui, né, funções do Copilot para outras aplicações Microsoft, como, por exemplo, para o Dynamics 365, para a parte, né, de Power Platform com Power BI, Power Automate e assim por diante. Mas hoje a gente vai se focar realmente, né, no ambiente 365. E aí, pessoal, como que a gente consegue agora, né, falando um pouquinho de estrutura, como que a gente consegue então entregar aqui, né, para o seu usuário final, um resultado aqui que seja relevante? Para isso, o Copilot ele utiliza a linguagem natural. A linguagem natural nada mais é do que aqui a gente conseguir trazer um conteúdo, né, para o seu usuário que seja legível por ser humano, um conteúdo que tenha informações que ele realmente, né, possa ter uma ação. Nossa ideia não é trazer aqui, né, algo superficial, alguma informação tirada fora de contexto, que seu usuário vai precisar demorar aqui muito tempo, né, para corrigir ela, refinar e assim por diante. Então, para a gente aqui atingir a linguagem natural, utilizamos aqui 3 pilares essenciais. O primeiro deles é o LLM, então são modelos grandes de linguagem. O LLM ele é responsável aqui, né, por estruturar os dados. Pensa, né, que dentro do seu ambiente a gente vai estar tratando com diferentes formatações de dados, então aqui arquivos, e-mails, reuniões e etc. Então, o LLM ele vai estruturar esses dados e trazer aqui um conteúdo que seja aqui legível por ser humano. Outro ponto que a gente também vai utilizar é o Microsoft Graph. O Microsoft Graph nada mais é do que os seus dados dentro do ambiente 365. Então, aqui os seus e-mails, arquivos que você tenha dentro do SharePoint, OneDrive e assim por diante. Então, é do Microsoft Graph que o Copilot ele vai se alimentar para te trazer aqui resultados. E fora isso, né, a gente também vai utilizar os aplicativos do Microsoft 365, que é por onde o usuário ele vai interagir com o Copilot e também, né, por onde ele vai receber as respostas. E aí, né, quais são esses aplicativos? O Copilot ele está incorporado aqui dentro dos principais aplicativos do 365, sendo eles aqui do pacote Office, como Word, Excel, PowerPoint, nos aplicativos de produtividade e colaboração do Outlook e do Teams. E fora isso, a gente também tem aqui a utilização do Copilot com o OneNote, com o Whiteboard e com o Loop. Mas hoje a gente vai se focar aqui efetivamente nesses 5, que eles são aqui os principais. E outra experiência que a gente também vai trazer com o Copilot é o Business Chat. Se vocês já chegaram a utilizar o Edge, vocês já viram aqui aquela conversa com o Copilot, aquela conversa com a inteligência artificial. A nossa ideia é trazer essa mesma estrutura aqui, mas dentro do ambiente 365. Então, ao invés do usuário ele fazer aqui perguntas, né, que ele possa obter essas informações da internet, ele vai fazer perguntas para o Copilot relacionados aqui ao conteúdo de trabalho dele. Então, a nossa ideia com o Business Chat ou o Copilot Chat é ser realmente, né, um facilitador para o usuário, um assistente aqui no dia a dia dele, para ele obter informações de uma forma mais rápida e mais concisa. E aí, pessoal, né, conforme eu tinha mencionado, né, então o Copilot ele vai se alimentar do conteúdo do Microsoft Graph, isso significa aqui, né, todo o seu contexto empresarial, então suas reuniões, calendário, mensagens de e-mail que você troca internas e externamente, mensagens de chat pelo Teams, arquivos do SharePoint, arquivos do OneDrive, os seus contatos e a sua hierarquia organizacional também. E para a gente, né, dar fim aqui a essa parte de estrutura, o Copilot ele é baseado aqui na abordagem abrangente da Microsoft. O que isso significa? Que o Copilot ele sempre vai respeitar aqui as políticas de segurança, conformidade e privacidade já previamente definidas dentro do ambiente 365. Então, aqui um exemplo. Se eu tenho aqui dentro da minha organização políticas de DLP, políticas de criptografia, caso um usuário ele tentar utilizar o Copilot para ter acesso a um documento que talvez ele não pudesse ter esse tipo de acesso, ele não vai conseguir pelo Copilot. O Copilot vai trazer aqui uma resposta negativa, justamente porque ele não poderia aqui, né, ter aqui acesso, né, a esses dados que sejam confidenciais, dados que sejam sensíveis.
Então, por isso, né, é sempre importante, né, eu sempre reforço essa parte aqui, né, sobre o Copilot, que é importante a gente ter aqui o ambiente, né, do Microsoft 365 como um todo, bem estruturado antes da gente receber o Copilot, para a gente conseguir, então, garantir que o usuário final, ele sempre vai aqui receber o conteúdo correto e a gente não ter nenhum tipo de problema. E por fim, né, um ponto que a gente também vai utilizar e é importante ressaltar para vocês, é que a Microsoft utiliza da inteligência artificial responsável. Então, todo o conteúdo que você cria com o Copilot, ele é de sua autoria. Então, todos os dados que você armazena com o Copilot, tudo que você cria com ele, eles sempre vão ficar aqui dentro da partição segura. Não existem aqui, né, maneiras disso daqui ser vazado. E, obviamente, né, que os seus dados não serão utilizados para fins de treinamento. Então, aqui a Microsoft garante dentro desses pontos aqui que a gente sempre vai proteger aqui as partições de cada usuário, né, cada cliente que está interagindo com o Copilot. E agora, pessoal, né, para deixar aqui a apresentação um pouco mais dinâmica, agora que a gente passou por esses pontos aqui voltados para a estrutura do Copilot, eu vou mostrar para vocês efetivamente como que o Copilot ele funciona em prática, dentro de um ambiente demonstrativo. Deixa eu só trocar aqui de tela para mostrar aqui para vocês agora a correta. Bom, então aqui eu estou dentro, né, de um ambiente demonstrativo, né, do Microsoft 365. E aqui, pessoal, tudo que eu vou mostrar para vocês vai ser na versão aqui web, até porque, né, como ele é aqui um ambiente, né, voltado somente, né, para a gente demonstrar o Copilot, ele não está aqui instalado dentro dessa máquina. Dentro da minha máquina eu tenho aqui os meus próprios conteúdos. Então, vou mostrar para vocês na visualização web, mas o Copilot ele também funciona, né, para aplicativos instalados em máquinas. Isso daqui não tem problema nenhum. Então, pessoal, um dos primeiros pontos que eu queria mostrar para vocês é aqui essa parte do Business Chat ou Copilot Chat, né, como eu tinha mencionado. Aqui nossa ideia é ser bem semelhante realmente, né, com o Copilot do Edge, onde a gente vai fazer aqui perguntas relacionadas a trabalho. Então, o usuário ele vai ter aqui um facilitador, realmente, né, um assistente para auxiliar ele aqui a trazer informações de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Um exemplo que eu poderia perguntar aqui para o Copilot, vamos supor, eu quero que o Copilot me responda quais arquivos foram compartilhados comigo recentemente. E aí, ao invés de eu, como usuária, eu precisar aqui entrar dentro, né, das minhas caixas de e-mail, precisar buscar dentro do Teams, precisar olhar dentro do OneDrive, do SharePoint, o que foi compartilhado comigo, eu já consigo pedir isso daqui para o Copilot e ele consegue trazer essas informações para mim de uma maneira muito mais rápida. Então aqui, né, como vocês estão vendo, ele me gerou aqui essa resposta, ele sempre vai me trazer, então, aqui o nome do arquivo, por quem que ele foi compartilhado e quando que esse arquivo foi compartilhado comigo. Quando eu entro aqui nas referências, eu consigo ir diretamente para o arquivo, para eu conseguir ter algum tipo de ação, caso eu queira alterar isso daqui, tenha qualquer tipo de função relacionada a isso. Dentro dessa experiência aqui, né, do Copilot, onde a gente vai ter aqui essa conversa com a inteligência artificial, também temos essa mesma estrutura dentro do Microsoft Teams. Então, aqui a gente entende, né, que não é todo mundo que vai aqui abrir, né, o próprio Office aqui pelo navegador, então ela também está incorporada dentro do Teams. E aqui, como vocês estão vendo, a experiência ela é idêntica, não muda em nada aqui. O usuário ele consegue fazer as mesmas perguntas aqui relacionadas ao trabalho e ter essa ajuda da inteligência artificial. Um exemplo, vou fazer aqui uma pergunta diferente. Me traga e-mails não respondidos essa semana. E ao invés de eu precisar aqui olhar dentro de uma caixa de e-mail que talvez seja poluída, e pesquisar aqui informações, né, que talvez eu deixei passar, eu consigo pedir para o Copilot me dar esse auxílio. Ele consegue olhar para mim aqui o que pode ser relevante e o que eu preciso responder. Então ele vai aqui me trazer essas informações, né, trazendo um breve resumo desse e-mail, o assunto dele, e eu consigo ir diretamente, né, para o e-mail, né, caso seja importante para mim, né, responder aqui esse conteúdo. Outro ponto que a gente também consegue utilizar com o Copilot é o auxílio aqui para reuniões. Essa parte ela é bem interessante, então aqui dentro desse grupo aqui aconteceu, né, reuniões e eu consigo pedir aqui para o Copilot recapitular essas informações para mim. Então eu consigo realmente, né, ter aqui, né, uma espécie de ata de reunião, um resumo dos principais pontos que foram tratados. Então um exemplo, né, pedir aqui para o Copilot recapitular aqui toda a reunião que aconteceu.
Ele vai analisar aqui, né, toda a gravação e a transcrição para me gerar uma resposta. Dependendo do comprimento da reunião, ele pode demorar mais aqui ou menos tempo, né, para me trazer esse conteúdo. Obviamente, né, vai demorar, vai depender aqui, do tempo que essa reunião ela aconteceu. Então, assim, né, por isso que é importante a gente sempre ter aqui as gravações, né, das reuniões sendo feitas. Se a gente não tiver aqui uma gravação, a gente não consegue utilizar o Copilot, que ele não vai conseguir aqui trazer esse conteúdo para a gente, porque ele não vai ter de onde tirar essas informações. Então, a gravação e transcrição é um pré-requisito para a gente conseguir utilizar o Copilot com reuniões. Uma vez que ele finalizou aqui para mim, então ele trouxe, né, os principais tópicos que foram feitos. Um ponto que é importante mencionar é que todo esse ambiente aqui, ele foi alimentado em inglês, mas ele consegue me trazer aqui essas respostas em português para a gente ter aqui, né, efetivamente, um auxílio nas barreiras de informação, nas barreiras de linguagem que a gente tem. Então, ele trouxe, né, os principais tópicos que foram tratados. Eu poderia, por exemplo, perguntar aqui para o Copilot quais ações ficaram pendentes. Poderia perguntar para o Copilot também se meu nome foi mencionado durante essa reunião. Eu poderia pedir aqui para o Copilot trazer se, vamos supor, se um cliente com quem eu trabalho foi mencionado, se alguém da minha equipe, né, foi mencionado e assim por diante. E aqui ele trouxe para mim, né, um breve resumo aqui, né, de informações que foram delegadas, né, para cada pessoa. Então a Mega tem uma tarefa, o Isaías tem outra e assim por diante. E sempre que eu vou aqui para as referências, né, ele vai me mostrar a exata transcrição, para eu ter certeza aqui dessa informação que o Copilot está me apresentando. Outro ponto que a gente também consegue aqui utilizar o Copilot é para o auxílio nas respostas aqui de grupos aqui de chats. Então aqui o Copilot ele consegue auxiliar o usuário, né, a regravar essa mensagem, deixar essa mensagem aqui melhor, ajustar ela em uma forma aqui mais específica para ele trazer essas informações mais concisas. E aí, pessoal, ainda seguindo, né, dentro, né, dessa parte de colaboração, vou mostrar para vocês agora um pouquinho da utilização do Copilot com o Outlook. Então aqui, né, dentro desse ambiente, né, eu tenho aqui alguns e-mails, né, são poucos e-mails aqui que eu tenho, mas eu consigo utilizar o Copilot, né, para eu ter aqui algumas ações e facilitar o meu dia a dia. Um exemplo, né, eu tenho essa thread de e-mails aqui que ela está acontecendo, eu poderia pedir aqui para o Copilot resumir essa thread para mim. Então imagina que ela é uma thread muito longa de e-mails, ou informações aqui que talvez eu não lembre do porquê que foram tomadas decisões e assim por diante. Então o Copilot ele consegue analisar cada um desses e-mails e criar um breve resumo aqui do que foi falado, sempre me trazendo referências aqui de onde ele trouxe essa informação para mim. Outro ponto que a gente também consegue utilizar na utilização do Copilot com o Outlook é o auxílio nas respostas aqui de e-mails. Então, com o Copilot, a gente tem duas funções que são bem bacanas. Uma delas é a parte de coach, então o coach ele vai analisar o texto que você escreveu de e-mail e te dar uma sugestão para melhorar esse texto, te auxiliar a escrever ele melhor. Mas a parte que eu acho mais interessante efetivamente é o rascunho. Com o rascunho, pessoal, eu consigo falar para o Copilot o que eu gostaria que ele escrevesse para mim. Então aqui, né, a gente está falando, né, sobre a abertura de um novo escritório. Eu quero então que o Copilot ele parabenize os envolvidos. Quero também que o Copilot ele inclua informações, por exemplo, né, quero que ele faça uma sugestão sobre campanha aqui de mídias sociais. Então eu estou dando aqui instruções para o Copilot sobre o que eu quero que esse e-mail contenha para ele escrever essas informações para mim. E aqui eu consigo também determinar como que vai ser o tom dessa mensagem e o comprimento dela. Então eu posso pedir aqui para essa mensagem ela ser neutra e eu quero deixar ela média. E aqui eu vou pedir para o Copilot ele gerar para mim esse rascunho. Uma vez que ele finalizar, eu posso tanto decidir aqui se eu vou utilizar esse rascunho, né, e encaminhar para todo mundo, né, que está dentro desse e-mail, ou se eu quero mudar alguma informação. Com o Copilot eu consigo também, por exemplo, né, incluir informações, né, sobre arquivos. Então vamos supor, eu quero aqui trazer aqui um dado sobre um arquivo de Word, um arquivo de Excel e assim por diante. Então a gente também consegue, né, trazer aqui esse tipo de informação sem que eu precise efetivamente, né,
pegar aqui esse conteúdo, né, pegar esse outro arquivo, abrir ele e colocar aqui as informações que eu preciso. E aqui, como vocês viram, né, ele gerou para mim um e-mail parabenizando aqui, né, a inauguração desse novo escritório e deu aqui a sugestão, né, de direcionar um foco dentro de campanhas sociais e explicou aqui motivos e assim por diante. E aqui eu conseguiria, né, tanto, né, manter esse conteúdo, regenerar, pedir para ele alterar alguma coisa que talvez eu não tenha gostado e assim por diante, né? Eu consigo efetivamente deixar aqui essa mensagem de e-mail do jeito que eu precisar que ela esteja. Então, a gente tem esse auxílio para o seu usuário não precisar começar do zero. E aí, pessoal, né, seguindo aqui, vou mostrar um pouquinho da utilização do Copilot com o pacote Office, começando pelo Word. O Word ele vai me mostrar aqui uma função muito semelhante com aquela que a gente viu no Outlook, que é a parte de rascunho, onde eu consigo falar para o Copilot o que eu quero que ele escreva para mim. Então, né, utilizando aqui o rascunho com o Copilot, eu consigo pedir para ele gerar para mim algum tipo de texto, algum documento. Um exemplo que eu vou fazer aqui, então, faça um relatório. E aqui eu uso a barra para me referenciar aqui a algum arquivo em específico. Como eu já tenho uma listinha de arquivos, eu vou utilizar esse daqui. Esse é um arquivo, né, também em Word. Mas, né, obviamente, né, o seu usuário, ele muito provavelmente não vai saber aqui nomes de arquivos de cabeça. Então, ele consegue fazer referência ao conteúdo e buscar esses conteúdos aqui na nuvem. Mas como eu já sei, né, para a gente não precisar ficar procurando, vou utilizar esse mesmo. Esse conteúdo que eu pedi para ele se referenciar também é um arquivo em Word, mas eu posso utilizar outras formatações aqui para que o Copilot ele busque essas informações e gere o relatório para mim. Por exemplo, eu poderia pedir para ele gerar aqui um relatório baseado em uma apresentação do PowerPoint, poderia pedir para ele gerar esse relatório baseado em uma planilha do Excel. Eu também consigo utilizar o OneNote, né, para alimentar esse relatório, e eu também consigo utilizar aqui formatações terceiras, como por exemplo, né, TXT e PDF também. Existem outras que eu não vou lembrar de cabeça agora, né, mas as principais são essas. Alguns clientes geralmente me perguntam, né, se o Copilot ele consegue, né, ler aqui informações PDF e a resposta é que sim. Então aqui, pessoal, vocês viram, né, agora ele acabou de escrever aqui para mim, ele analisou aquele primeiro, né, documento que eu pedi para ele e gerou aqui para mim um relatório com informações relevantes. Eu poderia, né, por exemplo, pedir aqui para o Copilot alterar alguma informação. Vamos supor, eu quero que você faça, né, aqui, né, a forma, né, dessa escrita aqui de algo mais visual. Então, eu quero pedir para o Copilot inclua uma tabela em orçamento. E aqui eu vou conseguindo então, né, pedindo para o Copilot refinar esse rascunho, trazendo informações que são mais importantes para mim. A ideia é que a gente realmente trabalhe juntos, então aqui eu vou direcionando o Copilot como usuária e o Copilot como inteligência artificial vai gerando o conteúdo para mim. Para que eu não precise, né, enfim, né, começar do zero, para que eu não precise ter que fazer essas alterações sozinha. Eu sempre vou ter aqui um ponto de partida inicial que ajuda com o Copilot. Então, ele voltou aqui a escrever esse conteúdo para mim, e aqui na ideia é que ele gere para mim uma tabela na parte de orçamento. Outros pontos que a gente também conseguiria utilizar com o Copilot, se, por exemplo, eu quero incluir aqui uma imagem de algum outro arquivo que eu tenha, eu também consigo pedir para o Copilot fazer isso. Se eu quisesse aqui incluir um sumário dentro, né, de um documento e assim por diante, também posso pedir para o Copilot me auxiliar nesses pontos. Então aqui, né, vocês viram, né, ele alterou, ao invés de trazer em formato de tópico, ele trouxe aqui uma tabelinha para mim. E eu poderia, né, refinar esse conteúdo, colocar mais informações, se eu quisesse, e assim por diante. Mas para a gente aproveitar nosso tempo, vamos aqui analisar outras ações que o Copilot também tem dentro do Word. Que uma delas é a parte de análise de dados, que ela é bem interessante. Então, vamos supor aqui que eu não acabei de criar esse conteúdo do zero, que eu não faço ideia do que ele seja, ou que seja um conteúdo aqui muito longo. Eu consigo pedir para o Copilot resumir esse documento para mim.
eu posso fazer perguntas específicas sobre esse documento. Por exemplo, aqui ele está falando sobre um plano de marketing, eu poderia perguntar por que, por exemplo, né, o orçamento da campanha X foi superior ao orçamento da campanha Y, e assim por diante. Então, o Copilot ele consegue analisar os dados desse documento e me trazer respostas específicas, o que vai salvar aqui muito tempo, né, do usuário final. Ele vai aqui, né, ganhar aqui, né, uma produtividade muito maior do que, ao invés de ele precisar ler o conteúdo na sua totalidade, ele ter esse auxílio para compreender do que se trata, e para ele tirar dúvidas pontuais aqui sobre esse documento, sem precisar ler esse documento em sua totalidade. Então aqui, né, vocês viram, ele me gerou aqui, né, um breve resumo sobre esse documento com as principais ideias. Vamos supor, então, que eu quero, né, fazer esse resumo e eu quero transformar esse resumo em um e-mail, para eu compartilhar aqui com a minha equipe, compartilhar com a minha liderança, por exemplo. Posso pedir aqui para o Copilot fazer isso para mim e deixar essas informações em uma estrutura de e-mail. Uma vez que ele finalizar, você vai ver que ele vai aqui, né, deixar essas informações, né, da estrutura exata de um e-mail, ele vai me sugerir aqui, né, o assunto desse e-mail, para eu só precisar aqui copiar esse conteúdo e compartilhar ele posteriormente, né, com a minha equipe, com a liderança e assim por diante. Então ele gerou aqui para mim, né, esse conteúdo, ele está concluindo aqui. Uma vez que ele finalizasse, eu poderia até mesmo pedir para ele alterar alguma informação, ou poderia também, né, enfim, utilizar ele dessa mesma maneira, copiar e já encaminhar por e-mail, né, para minha equipe. Agora, pessoal, né, passando aqui, né, do Word, vou mostrar um pouquinho da utilização do Copilot com o PowerPoint. A utilização do Copilot com PowerPoint ela é bem interessante, que a gente consegue tanto criar aqui apresentações do zero, com a ajuda do Copilot, e também criar aqui apresentações baseadas em outros arquivos. Então aqui vamos fazer isso, né? Vamos criar uma apresentação baseada naquele mesmo arquivo que a gente utilizou para criar o relatório. Então vou aqui pedir para o Copilot criar uma apresentação. Aqui eu uso a barrinha porque eu já sei, né, qual que é o nome desse arquivo e peço para ele criar para mim. E aqui, pessoal, né, também para esclarecer para vocês, para o Copilot ele criar uma apresentação, geralmente, né, um dos pontos que ele mais demora, que ele não só vai analisar aqui, né, esse documento que eu pedi para ele se alimentar, mas ele também vai gerar imagens para mim. Então, geralmente aqui, né, ele demora um pouquinho mais para criar apresentações. Isso daqui é normal. Outros pontos que eu conseguiria também ter ajuda do Copilot para tornar essa apresentação aqui mais profissional, deixar ela aqui, né, estruturada de uma forma melhor. Eu posso pedir aqui para o Copilot, por exemplo, né, fazer aqui transições, animações entre os slides. Eu posso pedir para ele incluir aqui conteúdo de um novo arquivo. Um exemplo, né? Aqui ele gerou para mim uma apresentação pequena, baseado, né, naquele arquivo, e eu posso pedir, por exemplo, para o Copilot ele incluir aqui um slide sobre um novo. Inclua um slide sobre... E aqui eu quero utilizar aquele relatório que a gente fez. Vou pegar aqui o nome dele. Pedir aqui para o Copilot, então, criar um novo slide somente sobre aquele relatório que a gente criou, para deixar essa apresentação aqui melhor, mais estruturada, com mais conteúdo. O que é um ponto bem interessante também, né, para o seu usuário, ele não precisaria, por exemplo, né, abrir várias telas, buscar aqui informações muito específicas, ele consegue somente, né, dando esses prompts de comando, e o Copilot ele vai seguindo, trazendo essas informações para ele. E aqui ele gerou para mim aqui alguns slides, né, relacionados, né, ao plano de marketing que a gente tinha criado. Outro ponto, posso pedir aqui para o Copilot organizar essa apresentação. E aqui ele consegue, né, deixar essa apresentação, né, em uma dinâmica aqui um pouco melhor, com informações aqui, de uma maneira mais estruturada para mim. Ele consegue me trazer também aqui sugestões, né, de como que eu vou melhorar essa apresentação, como que eu consigo deixar ela aqui mais, concisa, mais fluente, como que eu deixo ela aqui mais conectada, né, um ponto com o outro. Outra situação que a gente também consegue utilizar com o Copilot é aquela mesma que a gente viu do Word. Então, por exemplo, eu consigo pedir para o Copilot ele resumir uma apresentação muito longa para mim, eu posso fazer perguntas específicas aqui sobre essa apresentação.
E aqui, como vocês estão vendo, né, ele aqui organizou aqui essa apresentação baseado em sessões. Então, ele criou novas sessões aqui para mim, deixou essas informações de uma maneira aqui mais bem estruturada para eu conseguir aqui apresentar ela, melhorar e assim por diante. E aí, pessoal, por fim, né, só para a gente, né, economizar aqui também nosso tempo, né, e a gente vai abrir, né, um tempinho de perguntas para vocês. Vou agora te mostrar um pouquinho da utilização do Copilot com o Excel. Então aqui, né, eu já peguei essa planilha, ela já está pronta aqui. Ela se trata aqui de uma planilha de campanhas aqui, né, de marketing, mostrando informações, né, de orçamento, de receita e assim por diante. Com o Copilot, a gente consegue criar aqui funções para melhorar essa planilha, deixar aqui essas informações, né, mais bem estruturadas e assim por diante. Então, um exemplo aqui que eu poderia pedir. Vou dar aqui um exemplo bem simples, pessoal, que eu sei que é o beabá do Excel, mas é um dos pontos que a gente consegue ter é pedir para o Copilot criar funções para a gente. Então, aqui eu quero, por exemplo, faça a média da coluna E. Imagine aqui, né, que fosse, sei lá, uma função aqui um pouco mais complexa, que talvez o seu usuário ele não soubesse aqui efetivamente, né, realizar essa função. Ao invés dele precisar aqui, né, procurar esse conteúdo na internet, né, que hoje a gente sabe, né, que tem diversos tutoriais na internet, ele poderia pedir o auxílio do Copilot para ajudar ele com isso. Então aqui, né, o Copilot ele trouxe aqui para mim a média, e eu poderia, né, enfim, adicionar essa informação em uma nova planilha e etc. Outro ponto que a gente também consegue fazer, eu posso pedir aqui para o Copilot ele analisar aqui esses dados e me mostrar sugestões aqui para novas fórmulas. Então ele consegue, né, me dar aqui um resultado com relação a isso. Ele vai analisar os dados dessa planilha em específica e ele vai me trazer uma sugestão de talvez alguma informação que seja relevante, alguma fórmula que seja aqui condizente, né, com esses dados. Se eu quisesse, né, eu também poderia aqui, né, pedir para o Copilot, vamos supor, alterar a formatação dessa planilha. Digamos aqui que eu não quero que a coluna de orçamento esteja em dólar, eu quero que ela esteja em real. Então, eu consigo pedir para o Copilot alterar para mim a moeda de toda a coluna. E assim por diante. Então, a gente consegue, né, efetivamente, né, trazer aqui com o Copilot o máximo dessas informações. Então aqui ele me trouxe uma sugestão, né, que talvez possa ser interessante. Ele está aqui falando, né, para eu calcular aqui o custo do usuário, direcionado para cada planilha, para cada campanha. E aqui ele me dá a opção de já inserir essa coluna. Quando eu clico aqui, ele já acabou instantaneamente, né, de fazer aqui para mim, né, essa fórmula voltada, né, do custo do usuário, né, para cada campanha relacionada aqui com a receita que eu tenho. Outro ponto que eu também acho muito interessante da gente comentar aqui sobre o Copilot é se, por exemplo, né, eu quero aqui filtrar os meus dados. Essa planilha aqui ela é bem curtinha, né? Então, dentro dela que não é exatamente, né, o melhor exemplo, né? Mas digamos aqui, eu quero aqui filtrar o maior valor. Eu conseguiria pedir para o Copilot ele deixar essas informações aqui mais direcionadas para mim. Um exemplo, né? Filtre vamos supor aqui, o maior orçamento. Para que o seu usuário ele só precise dar aqui esse tipo de comando, e o Copilot ele já vai trazer essas informações para ele, sem que ele precise efetivamente saber utilizar em sua totalidade a ferramenta do Excel. Então a gente consegue, né, empoderar mais o usuário, né, ele não precisa aqui se dedicar muito tempo aqui realizando ações aqui, né, um pouco mais chatas em relação aqui a uma solução um pouco mais complexa. E aqui, né, ele trouxe para mim, né, ele já me deu aqui um filtro com a informação que eu pedi. Eu vou aqui pedir para ele desfazer isso daqui para a gente ver uma outra função que a gente consegue ter com o Excel, que é a parte de análise de dados. Então, com o Copilot, eu também consigo utilizar da inteligência artificial para ele me trazer insights sobre os dados que eu tenho apresentados aqui. Um exemplo, né, que eu posso aqui, então pedir para o Copilot ele fazer. Eu quero pedir para ele me mostre insights sobre a receita.
E aqui, então, o Copilot ele vai analisar os meus dados e me trazer aqui algum tipo de informação sobre ele. Então, digamos aqui que eu tenha, vamos supor, uma planilha de vendas. Eu poderia pedir para o Copilot me trazer aqui insights sobre quais são aqui os produtos que são mais vendidos aqui em determinado período do ano. Eu posso pedir para o Copilot, por exemplo, né, me trazer aqui tendências de vendas e assim por diante. Então, ele também consegue me dar essa versão aqui mais analítica dos meus dados. Aqui ele não entendeu o comando que eu dei para ele, né? Vou pedir para ele me trazer um insight aqui genérico, para ele me trazer alguma informação. E esse é um ponto importante de mencionar, fico até feliz que isso aconteceu, que o Copilot ele é basicamente, né, uma inteligência artificial. Dependendo da forma como a gente pergunta para ela, ele vai trazer uma resposta negativa, porque ele pode não ter entendido a pergunta inicial. Então, conforme ele é utilizado, mais ele vai aprendendo com o usuário também, né, para trazer um resultado melhor e mais específico. Então aqui, né, pedi para ele me trazer um insight genérico e ele aqui me trouxe, por exemplo, o custo de usuário por data de lançamento. E ele me criou aqui um gráfico para que eu compreenda, né, essas funções. E aqui ele está basicamente explicando, né, o que ele fez. Aqui eu posso pedir, né, para o Copilot adicionar esse gráfico aqui em uma nova planilha para eu compreender essas informações. Então, eu consigo entender que, por exemplo, né, em fevereiro, né, eu tive aqui um custo de usuário maior do que em comparação aqui ao início de fevereiro ou a janeiro. Então, eu consigo deixar essas informações aqui de uma forma muito mais visual para o meu usuário aqui ele conseguir entender os dados que ele tem e compreender efetivamente, né, como que ele consegue trazer o máximo de informação possível. Bom, pessoal, aqui esses são alguns dos exemplos que eu queria trazer aqui para vocês sobre o Copilot. Não sei agora se ficou alguma dúvida, se tem alguma dúvida no chat, eu imagino que sim. Então, vou pedir aqui para o pessoal da HSBC aqui me auxiliar para entender aqui se o pessoal tem algum comentário específico sobre a apresentação. Vamos lá, tem aqui algumas perguntas. O Copilot só funciona na nuvem ou pode ser local? Ele funciona nos dois ambientes, né? Local e em nuvem, ok? Isso, pessoal. E aqui, só para explicar, eu mostrei tudo isso daqui, né, na versão web, porque aqui é um ambiente demonstrativo, né? Então, aqui eu não poderia, por exemplo, abrir o meu Teams. Mas se, por exemplo, eu vou abrir aqui o Word dentro da minha máquina, que é o meu Word mesmo, e criar um documento do zero, que está aqui instalado dentro do Word, eu também vou ter aqui o acesso ao Copilot. Tenho as mesmas funções aqui, né, que a gente viu de rascunho. Posso pedir para ele resumir dados e assim por diante. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do glorioso Joderian. O processamento para a construção do documento é local ou é híbrida? Então, a consulta em si, ela é feita na nuvem através do Copilot, tá? Ela não é feita localmente. Mas os dados que você vai inserir, ele pode ser tanto local quanto de nuvem. Mas o processo em si da inteligência artificial, do aprendizado, ele é feito com a consulta baseada na nuvem. Tá? Exatamente. E aqui, até mesmo para complementar aqui o que o Guilherme comentou, o Copilot ele vai se alimentar aqui, né, tanto do OneDrive como do SharePoint. Então, mesmo que você tenha aqui, né, o OneDrive, né, dentro aqui, né, da sua máquina, sincronizado, uma hora, né, que ele vai voltar aqui esse conteúdo para a nuvem. Então, ele sempre vai se alimentar aqui da nuvem. Excelente. E uma outra pergunta aqui do George. Hoje, o que é preciso para utilizar o Copilot? Quer responder, senhorita? Basicamente, vamos lá, pessoal. A gente precisa do licenciamento, né, para conseguir utilizar o Copilot. O Copilot ele não está presente dentro de nenhuma subscrição do Microsoft 365. Ele é aqui uma licença de complemento que segue dentro da mesma estrutura que a gente tem, né, de contratação, por exemplo, do Office 365, Microsoft 365. Então, ele é uma licença por usuário. Porém, todavia, entretanto, né, existem aqui alguns pré-requisitos para a gente conseguir utilizar o Copilot. E um deles aqui são pré-requisitos de licença. Eu vou até aqui abrir para vocês, só para mostrar isso daqui rapidinho. Para a gente conseguir, né, então, utilizar o Copilot, a gente precisa de licenças que são o que a gente chama de AI Ready, ou seja, elas estão aqui prontas para receber a inteligência artificial. E elas são, então, aqui, né, dentro da família, né,
Business, do Microsoft 365, a Standard e a Premium, e dentro aqui, né, das funcionalidades, né, do Microsoft 365 Enterprise, com o E3 e o E5. Então, a gente precisa delas como pré-requisito para, posteriormente, né, contratar aqui o plano de complemento do Copilot. Excelente. Micaela, aproveitar aqui eu acho que não tem mais perguntas, mas só para... Não, tem mais algumas aqui. Tá aqui embaixo. Hoje o que é preciso para utilizar, ok, como faz para usar esses recursos do Copilot, né? Então, acho que está um pouco parecido aí com o que você respondeu, mas não custa reforçar. Isso. Aqui, uma vez, né, que é realizada a contratação, você vai atribuir a licença para o usuário que você gostaria, né, que utilizasse. Então, a gente, né, precisa ter, né, como pré-requisito, né, uma dessas licenças aqui, e aí a gente licencia, né, o plano de complemento do Copilot, e aí é aquela mesma, né, situação, né, que a gente tem dentro do centro de administração do 365, atribuir a licença para o usuário. Perfeito. Reforçando que ele é um add-on, né? Então ele fica embarcado junto com o licenciamento que você já tem, de acordo com o que ela mostrou aí. Algumas dessas licenças que estão aí marcadas são as licenças que disponibilizam você a ter o acesso ao add-on, tá? Esse add-on do Copilot. Tem uma outra pergunta aqui. É possível criar um repositório de documentos corporativos da empresa e fazer pesquisa em todo esse repositório compartilhado, documentos em DOC, XLF e PDF? Aqui vai depender do tipo de repositório que você está comentando. Então, se, por exemplo, se eu tenho, né, uma aplicação que seja, por exemplo, desenvolvida pela minha empresa, que seja uma aplicação terceira, aí a gente não estaria falando sobre o Copilot para o Microsoft 365. Aí a gente estaria falando sobre o Copilot Studio. O Copilot Studio, ele nada mais é aqui, né, do que uma solução para você criar GPTs aqui para suas próprias aplicações. Então, você conseguiria, por exemplo, né, ter aqui dentro de um banco de dados aqui seu, um banco de dados terceiro, colocar aqui um GPT para esse tipo de pesquisa. Mas aí ele foge um pouquinho, né, do Copilot para 365. Ou seja, tem um depende aí interessante, né? Mas se for um repositório como o SharePoint, ele iria trabalhar nessa varredura de dados, né? Isso, se a gente está falando aqui do SharePoint, ele não seria necessariamente aqui compartilhado do sentido de que, eu tenho aqui vários usuários que estão acessando o Copilot e conversando e vendo o que o outro faz também com o Copilot. Mas se, por exemplo, eu tenho aqui, né, um site do SharePoint, né, um site de equipe do SharePoint, todo mundo está presente dentro, né, dessa equipe, todo mundo vai conseguir, então, aqui pesquisar com o Copilot dados voltados dentro desse SharePoint. Aí, dentro desse cenário, é possível. Eu costumo dizer, né, Micaela, que é cada um no seu quadrado, né? Então, Isso mesmo. os usuários que têm a sua área de acesso a arquivos e a sua estrutura hierárquica, ela vai ter o acesso àquela estrutura. Então, cada usuário vai estar dentro do seu quadrado, né? Agora, é óbvio, se você tem um quadrado como um time, uma equipe que tem vários usuários, então esses usuários vão compartilhar desses arquivos, porque já compartilham, né? Exato, e acho que até um ponto interessante de mencionar aqui é que se, por exemplo, se eu pedir aqui para o Copilot ele me trazer aqui quais e-mails não foram respondidos de um outro usuário, o Copilot ele vai me trazer uma resposta negativa, porque ele não vai conseguir aqui trabalhar aqui me dando informações de outros usuários. Então, dentro desse sentido, a gente não consegue, né, atuar. Ele sempre vai atuar Copilot e usuário. É sempre uma relação one-on-one. Excelente. Uma outra pergunta é: o Copilot, para interagir junto com o Microsoft 365, tem que pagar a licença e custa por volta de 1.750 por ano. É isso aí. Então, o valor é estimado, né? Então, você precisa ter, além da assinatura base, que é uma daquelas assinaturas que a Micaela mostrou, você precisaria pagar também um valor aí em torno de R$ 2.000 por ano. Tá?
Fica à vontade, viu, senhorita? Se vai falar algo. É possível criar um repositório de documentos corporativos da empresa? Eu acho que é a mesma pergunta. Uhum. Repetido aqui, vamos lá para o Copilot. Copilot realizar uma tradução simultânea em uma reunião no Teams com diferentes idiomas. No caso, é Sim. uma pergunta. Sim. Sim, aqui, tanto que cadê aqui? Deixa eu abrir aqui o Teams. Todo esse conteúdo aqui, né, que eu tenho, né, dentro, né, desse ambiente, ele sempre foi aqui alimentado em inglês. Então, aqui, tudo que eu tenho dentro dele aqui, mensagens, por exemplo, de grupos, elas estão em inglês e assim por diante. Quando eu peço aqui para o Copilot ele me trazer a recapitulação, né, dessas informações, recapitulação da reunião, ele vai me trazer aqui essa resposta em português. Ele vai traduzir aqui esse conteúdo para mim, mesmo a reunião tendo acontecido como idioma principal em inglês. E um ponto também interessante, né, que a gente consegue fazer perguntas aqui para o Copilot em uma reunião ao vivo. Então, se, por exemplo, né, eu tenho uma reunião que ela está acontecendo em inglês, mas o usuário aqui ele fala português, ele consegue, né, pedir para o Copilot voltar em alguma informação que ele perdeu, fazer alguma pergunta específica aqui que talvez ele não tenha entendido. Então, como vocês viram, né, todo esse conteúdo aqui, né, tem essa gravação aqui, né, de 6 minutos, ela aconteceu em inglês, mas o Copilot ainda assim me trouxe a resposta em português, que ele consegue traduzir e dar suporte para os principais idiomas. Excelente. Tem outra pergunta aqui. O Copilot ele é acessível por meio de API? Então, para a gente conseguir criar aqui APIs, então, para outras aplicações, aí seria aquela parte que eu expliquei do Copilot Studio. Aqui a gente não consegue trabalhar aqui, né, com APIs no Copilot para o Microsoft 365. Mas um ponto que a gente consegue ter é plugins. Esses plugins a gente consegue trabalhar, então, com outros conteúdos. Por exemplo, fazer aqui plugins para a internet como um todo, plugins para a web. E aí, além do seu usuário, ele conseguir, então, né, ter essa parte, né, voltada para o seu documento aqui, né, para o seu conteúdo organizacional, ele também consegue buscar informações da internet. Aí isso é possível. Pois lá. Como posso garantir que as pessoas na minha rede que usam o Copilot e o Microsoft 365 Chat no Bing tenham acesso à proteção de dados comerciais? Aqui tudo vai depender das políticas que você cria dentro do Microsoft 365. Como eu tinha explicado, né, o Copilot ele vai herdar as políticas do 365 que já foram previamente feitas. Por isso que é importante a gente ter um ambiente bem estruturado. Por exemplo, né, para a gente ter aqui criptografia de para a gente ter políticas de DLP aplicadas para essa organização e assim por diante, para a gente evitar aqui vazamento de dados. Então, para isso, a gente precisa, né, estruturar muito bem aqui a nossa segurança no 365. Isso aí. Só complementando, é importante que a gente entenda que existe o Microsoft Copilot, né, que ele está embarcado no Microsoft 365, né, na boa parte das assinaturas, e tem o Microsoft Copilot para Microsoft 365. Então, esse que é exatamente essa ferramenta, né, que a Micaela está apresentando para vocês, né, mas é um cenário diferente, tá? O Copilot, o que era antigamente chamado de Bing Chat Enterprise, ele tem uma característica, ele aparece um ícone em cima dizendo que está protegida a informação. Então, você tem uma proteção de dados comerciais. Da mesma forma que o Copilot para Microsoft 365, ele já está dentro do ambiente do Microsoft 365. Então, você, a partir do momento em que se autenticou no Entra ID como usuário da sua organização, automaticamente você só vai ter acesso ao Copilot, porque você está dentro do ambiente corporativo e você tem o add-on na sua assinatura. Então, é importante que a gente entenda que são dois, vamos dizer assim, dois quadrados diferentes. Um, a gente está falando do quadrado do Copilot para Microsoft 365 e o outro que era antigamente conhecido como Bing Chat Enterprise e hoje ele é conhecido como apenas Copilot, tá? Mas os dois trabalham de uma forma que você autentica o usuário e ele indica com uma tarja verde chamada que aparece lá protegida, tá bom?
Continuando aqui, como os meus funcionários saberão que tem proteção de dados comerciais ao usar o Copilot? Eu acho que eu já estava prevendo a outra pergunta. Sim. Então, é só observar esses itens que eu falei. Você só vai identificar o Copilot nas aplicações, como a Micaela mostrou. Entrando no Word, você vai ver que tem um Copilot dentro do Word. Entrando no Teams, você vai ver o Copilot dentro do Teams. Mas a partir do momento que você clicar no Edge, opa, no Edge, quando você clica, você começa a acessar o que é apenas o Copilot. Você precisa logar no Edge para que ele apareça que você está no ambiente protegido. Tá? Muito importante a gente ter a consciência disso, que um ambiente não é um dado público e é um ambiente, um dado privado, protegido. Mais um aqui do jogo. O licenciamento é por usuário anual. É possível mudar o usuário antes do final do prazo? Essa também é sim, mas vai lá, Micaela, melhor você falar que... Sim, aqui o licenciamento do Copilot, ela é por usuário, então aqui é uma licença para cada usuário, né, que você for precisar. E aqui, né, o licenciamento do Copilot, ele é assim anual, mas aqui nada impede, por exemplo, de você pegar uma licença do Copilot e delegar ela para outro usuário. Isso não tem problema. Se, É por isso aí. exemplo, né, aqui a Micaela está utilizando o Copilot hoje, mas eu entendo, enfim, a Micaela precisou sair da organização, enfim, ela não precisa mais da utilização do Copilot, mas eu quero dar essa licença para um outro usuário, por exemplo, para o Guilherme. Poderia também fazer isso. Ok. Tem uma outra pergunta aqui. É possível identificar, através do Copilot, palavras ofensivas ou determinadas palavras-chave que foram digitadas ou faladas através do Teams e gerar um report ou export desses dados? Aqui, o que que a gente conseguiria fazer? Se, por exemplo, tem um grupo aqui, né, dentro, né, do Microsoft Teams, ou até mesmo uma reunião que aconteceu em que foram faladas palavras ofensivas, eu posso pedir aqui para o Copilot me trazer essa informação. E aí ele vai trazer qual foi o usuário, né, que digitou essa mensagem ou que falou isso dentro de uma reunião, e aí a partir disso você poderia, né, enfim, né, ter aqui, né, uma ação com esse usuário. Não seria aqui um reporte, mas caso você esteja dentro desse grupo, fizesse parte dessa reunião, você consegue sim buscar com o Copilot, né, palavras ofensivas, até mesmo também palavras-chaves sobre conteúdo, né, que foi compartilhado nesse chat ou nessa reunião. E um ponto interessante também, já na transcrição, quando alguém começa a falar, se indicar algum palavrão ou algo ofensivo, ele já vai colocar na transcrição umas exclamações também reforçando aí o que a Micaela mencionou. Qual profissional ou setor ficará responsável pela gestão do Copilot? Essa é boa, viu? Basicamente, você vai ter que aqui delegar, né, um administrador do Copilot. O administrador do Copilot é quem vai gerenciar aqui, ele vai ter acesso ao centro de administração, ter acesso a relatórios, por exemplo, da utilização do Copilot, que é importante a gente também ter. Então, você poderia tanto deixar aqui sua equipe de TI, que geralmente, né, é o que o pessoal faz, ou deixar uma pessoa específica, né, para cuidar desses dados. E com o E centro de administração do Copilot, pessoal, só complementando aqui, a gente consegue, né, por exemplo, eu quero pegar aqui relatórios para entender a utilização do Copilot na minha organização, se os meus usuários aqui eles estão utilizando o Copilot, por exemplo, né, no Teams, no Outlook e assim por diante. Então, o administrador, ele também consegue, né, ter esse tipo de visão, até mesmo para avaliar aqui, né, como que o usuário está interagindo com o Copilot. ok. Em relação à tradução em chamadas no Teams, ele pode gerar legendas para os diferentes idiomas durante a reunião? Aí, na realidade, é uma função do Teams. Com o Teams, a gente consegue habilitar aqui, a transcrição aqui, né, a legenda aqui, né, e a tradução simultânea durante a reunião. O que o Copilot ele vai fazer, vai ser aqui um auxílio, né, para que você faça perguntas para ele. Então, mesmo que uma reunião ela estivesse acontecendo aqui, né, em inglês, eu faço uma pergunta em português para o Copilot, recebo a resposta em português. Mas enfim, a tradução, né, simultânea de uma reunião, ela é feita pelo Teams. Ok. Tendo a licença base e comprando a licença do Copilot para utilizar por um ano,
Precisa de alguma instalação específica para usar o Copilot? Não, aqui o que a gente tem são, na verdade, recomendações. Então, a gente sempre recomenda aqui já deixar bem estruturado aqui a parte de segurança do Microsoft 365, mas uma vez que você tem a licença do Copilot e você designa essa licença para o usuário, ele já vai conseguir utilizar. Então, ele já vai ter aqui essa mesma visualização aqui no ambiente 365 com o Copilot, ele já vai conseguir, por exemplo, abrir o Word e ter acesso aqui ao Copilot e fazer aqui ações com a inteligência artificial. Isso aí. Eu menciono muito porque a gente ativar o Copilot sem fazer checagens e validações de segurança, a gente fica com um risco, né? Porque qualquer dificuldade ou erros de permissionamento ficam muito aparentes quando você tem um Copilot ou quando você tem um sistema de busca mais avançado. Então, é muito importante, né, que seja feita a validação do ambiente antes de ativar o Copilot por questões de segurança. Porque se tiver qualquer erro de permissionamento, isso pode replicar, né, esse problema para um possível vazamento. Vamos lá para uma outra. O Copilot para segurança e Copilot para Intune, que estão para serem lançados, serão licenças à parte? Isso. Aqui o Copilot para o Microsoft 365, ele só vai trabalhar aqui nas aplicações de produtividade e colaboração do 365. Existe agora, né, o Copilot, né, para segurança, onde a gente consegue trabalhar com ele dentro do Defender, dentro do Intune, auxiliando aqui, né, técnicos de TI a fazer aqui políticas de segurança, a gerenciar aqui o ambiente, por exemplo, né, gerenciar aqui se houve aqui algum erro de atualização de Windows com o Intune, por exemplo. Então, aqui é uma licença separada. A parte do Copilot para o Microsoft 365 não engloba segurança. Existe um licenciamento somente para essa parte. Excelente. Gente, só para reforçar, a gente acabou de colocar no chat para vocês avaliarem o evento, tá? É só clicar no link, fazer a avaliação, aproveitar que a gente já está perto do horário de encerramento, para que vocês já preencham uma pesquisa rápida sobre o que acharam do evento, tá bom? Isso é muito bom para que a gente possa direcionar para próximos eventos e que a gente consiga fazer de uma forma bem produtiva e segura para vocês. Tem uma outra pergunta aqui. O conhecimento aprendido com o antigo usuário é repassado para o novo usuário quando é feita a mudança de licenciamento? Essa não é não, Jô. O usuário, ele é blindado no seu quadrado, tá? Então, a partir do momento que você moveu a licença, tudo que foi aprendido com aquele usuário é do usuário. Mas fica à vontade, Micaela. Fica à Exato, não, vontade. mas é isso mesmo aqui, né, quando um usuário aqui ele interage com o Copilot, né, obviamente ele vai estar aprendendo em conjunto com esse usuário. Mas quando a gente, né, delega essa licença aqui, né, para outro usuário, é como se a gente resetasse. Então a gente não tem nem, por exemplo, né, o histórico de chat com o Copilot, que é essa parte aqui. Deixa eu voltar a compartilhar rapidinho. Quando você tem essa conversa com o Copilot, eu tenho aqui um histórico de tudo que aconteceu, onde eu consigo, por exemplo, né, olhar aqui solicitações antigas e é por onde também, né, o Copilot ele vai aprendendo comigo. Mas se eu dou essa licença aqui para outro usuário, a gente reseta tudo, volta do zero. Bom, pessoal, aqui, né, agora, né, eu vou precisar migrar para outra reunião. Eu agradeço muito aqui o tempo de todos. Muito obrigada aqui, né, por comparecerem a esse webinar. Foi aqui um grande prazer apresentar o Copilot para vocês. E aqui eu me coloco à disposição aqui de todos, né, qualquer outra dúvida eventual que vocês tenham, vocês têm aqui o meu e-mail, vocês conseguem me encaminhar também. Excelente. Obrigado, Micaela. Obrigado a todos que participaram. E só reforçando mais uma vez, não esqueçam de preencher aí a avaliação do evento, tá bom? O link está aí. Tem ainda algumas perguntas, eu vou tentar aqui responder em seguida no chat, tá bom? Maravilha. Muito obrigada aqui pelo convite, pessoal. Obrigada, Guilherme. Obrigada, pessoal da HSBC. Um abraço. Até Tchau, mais tchau. então. Tchau, tchau. Bom, deixa eu ver se eu consigo me responder mais um pouquinho, só para finalizar. Com relação ao LGPD, como o Copilot trata possíveis dados sensíveis? Então,
Em relação à inteligência artificial, ela vai trabalhar dados de acordo com as permissões e rotulações dos usuários. Então, por exemplo, se eu tenho permissão de acesso a um determinado dado sensível, você vai ter acesso àquele dado sensível. Se eu tenho uma rotulação criada em cima de um documento, e esse documento ele está rotulado como sensível, automaticamente a inteligência artificial ela vai rotular esse dado como sensível, tá? Então, gente, eu vou tentar responder aqui pelo chat. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e a gente se encontra no próximo webinar. Um grande abraço.